Paz seja convosco, sou a missionária Camila Barros, professora da Escola de Sabedoria, e agora nós vamos ver sobre tem uma vida constante de arrependimento e santificação. Em 1 Pedro 1,16 está escrito assim: porque está escrito assim, sejam santos, porque eu sou santo. O nosso Deus é santo. E nós precisamos entender que quando nós nos achegamos a Ele, nós precisamos primeiro nos arrepender. A única coisa que vai revelar para Deus que nós estamos em busca da santidade é o arrependimento daquilo que nos afasta dele. E a única coisa que nos afasta dele é o pecado. Nós não podemos pecar deliberadamente. Todas as vezes que nós vamos se achegar a Deus, Ele vai nos revelar, através do Espírito Santo, o que em nós precisa ser transformado. E muitas vezes a gente meio que deixa de lado para que a gente não mude, porque às vezes mudar vai doer, vai ser renunciar, vai ser aceitar ser provado e aprovado, porque o Senhor diz também na palavra que Ele nos dá as ferramentas para que a gente possa resistir às tentações. E Ele nunca nos dará nenhuma tentação maior do que nós possamos suportar. Então, quando a gente reconhece o pecado, a gente se arrepende, nós vamos precisar ser testados para que a gente seja aprovado. E às vezes a gente não quer passar por aquilo, às vezes a gente tem medo de entregar aquele pecado, às vezes a gente ainda não se convenceu que aquilo é pecado na nossa vida. Só que todas as vezes que o Espírito Santo traz ao nosso coração um temor diante de algo, aquela sensação de eu acho que eu não estou agradando a Deus, você pode orar. Você pode confirmar com o Senhor, porque Ele é um Senhor que confirma, Deus confirma no nosso coração e Ele vai dizer para você claramente que aquilo que Ele quer que você mude. Então, não tenha medo. A primeira coisa é se arrepender, é renunciar, é abrir mão daquilo que você entende sendo uma coisa normal e viver pelo teu lado espiritual. Nós somos seres espirituais. O nosso espírito, ele está vivendo uma experiência humana e não o contrário. E às vezes a gente quer que a nossa carne viva uma experiência espiritual. Não é assim. Nós precisamos vivificar o nosso espírito, conhecendo o nosso Deus, entendendo que Ele é bom, que tudo que tem na palavra dEle e que Ele nos ensina é bom. Para quem? Para Ele e também para nós. Mesmo que muitas vezes a nossa carne vá sentir. Por quê? Porque a nossa carne, ela não precisa ser feliz, ela precisa sim obedecer o nosso espírito para que a gente possa revelar Deus aqui na terra. Porque nós não estamos indo ao céu, nós vamos voltar para o céu. Nós somos de lá, o nosso espírito é que é eterno. Então, se vivemos pelo Espírito, nós também vamos andar pelo Espírito. E automaticamente, nós vamos conseguir mostrar para a nossa carne que a gente já não vive mais para desejos passageiros. Porque o nosso espírito, ele sabe que a nossa carne precisa ser convencida. Como? Se conectando com a santidade de Deus. Todos os dias devemos nos achegar a Deus, contemplar a sua santidade, contemplar aquilo que o Senhor já revelou para nós. Cada um de nós vamos vivendo as experiências conforme a nossa maturidade. O Senhor, Ele vai se revelando conforme nós vamos crescendo. Vamos crescendo como? Espiritualmente. Então, quando você entende que você não é daqui, que você está passando por aqui para fazer um trabalho para o seu Pai, que é revelar a todos as virtudes que o nosso Pai tem, nós não vamos ficar presos aos pecados. Então, se arrepender passa a ser uma coisa muito mais fácil. Abra mão do passado para experimentar a novidade de vida que o Senhor já nos deu, porque agora nós somos novas criaturas, mas nós precisamos ser renovados pela transformação da nossa mente, porque só assim nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Ele é santo,
nós também somos santos. É isso que nós não podemos esquecer. A santidade de Deus, ela traz para nós a certeza que nós também somos santos se conectados a Ele, se soubermos que vamos andar pelo Espírito e estivermos dispostos a abrir mão das coisas desse mundo, porque as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém?